Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. Nós, que estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. E nós, que merecíamos receber o castigo, o juízo do Senhor, fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos considerou como seus filhos. Nos permitiu a esperança gloriosa de entrarmos no seu reino. É através dessa imensa graça que nós temos recebido, damos louvores e glórias ao Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, nesse presente momento, nós todos, irmãos e irmãs que fomos salvos pelo seu sangue precioso, temos a esperança e estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a sua palavra. Nesse tempo precioso, dentro de seu rebanho, para estarmos em comunhão, nós agradecemos, Senhor. O Senhor cuida de cada um de nós, e através de mão de piedade, sustenta cada um. E nós sabemos que o restante das nossas vidas, nós podemos viver pelo Senhor sem falta. O retiro de verão, o retiro de outono que se passaram, muitos novos espíritos receberam a salvação. Nós te agradecemos, Senhor. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, os santos, agora estamos dentro desse rebanho santo do Senhor. Para a glória do Senhor, o Senhor nos permitiu para que nós pudéssemos viver pelo Senhor. O Senhor continua nos permitindo a palavra, o poder, o Espírito Santo, para nos conduzir. E nós oramos pedindo por sua ajuda, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo, até no meio da dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregarem a sua palavra. E através da palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor possa estar junto com eles, para que o Evangelho seja pregado para outros lugares, para que assim possam viver para a sua glória na sua condução. Nós todos que estamos orando pelo Evangelho, dedicando pelo Evangelho, todos os irmãos e irmãs que o Senhor possa permitir a sua força, a sua grande bênção como prometido a todos, para que o restante das nossas vidas possamos viver para a glória do Senhor, que nós possamos viver sem falta. Nosso local de retiro também, para que muitos espíritos possam ouvir o Evangelho. Nós temos o planejamento de construir novos prédios, cômodos, que o Senhor permita para que nós possamos receber a autorização, a alvará de construção, para que tudo possa ocorrer bem. E também toda a expansão que queremos fazer no local de tiro, que o Senhor possa ajudar, possa estar conosco. Todo o restante do trabalho, que o Senhor possa estar conosco, para que sem dificuldades nós possamos realizar tudo muito bem. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Em vários lugares do planeta, todos que estão pregando o Evangelho, os missionários, os evangelistas, pastores, que o Senhor possa sustentá-los através da mão de graça, possa permitir para que o Senhor possa trabalhar no meio deles. Que o Senhor possa ajudar todos os irmãos e irmãs no meio da dificuldade, possa sustentá-los e tocá-los com a sua mão curadora, Senhor. Que possa restaurar rapidamente a vida para que nesse último tempo possam viver diante do Senhor Deus sem falta. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento também, a sua santa palavra que o Senhor deseja nos ensinar. Qual é a sua santa vontade? Que nós possamos cada momento saber, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. A partir do versículo 1 ao 4, eu irei ler. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler até aqui. Então, nós tivemos o retiro de verão em 7 etapas, e cada etapa mais de 10.000 pessoas se reuniam. Então, as pessoas que já receberam a salvação se esforçam para orar e se esforçam, fazem o serviço voluntário para que as pessoas não receberam a salvação possam receber a salvação. E assim como na semana passada, também tivemos o retiro de outono, onde muitas pessoas participaram. Eu acredito que também muitas pessoas receberam a salvação. Então, como realmente vocês já sabem, eu quero compartilhar esses dados para todos. O número de participantes foi de 6.953 pessoas. E dentre essas pessoas que participaram, as pessoas que participaram pela primeira vez para serem evangelizadas foram de 1.376 pessoas. E no retiro de outono, o número de batizados foi de 240 pessoas. E no retiro de outono, nós arrecadamos por volta de 240 mil reais, mais ou menos. Então, nós tivemos alguns acréscimos, mas é por volta de 240 mil reais, aproximadamente convertendo. Eu acredito que muitas pessoas realmente usaram o coração para ofertarem e nós agradecemos. Então, para construirmos os novos dormitórios, toda a arquitetura já está pronta.
Então, nós estamos no processo de aguardar pela autorização, alvará de construção. E para nós podermos construir, é uma área de construção muito grande, então precisa passar por vários processos, porque muitos da parte do governo questionam por que estão construindo algo tão grande, mas estamos construindo porque é necessário. Então são três realmente, alas diferentes. Podemos dizer que são por volta de 3 quadras diferentes, com realmente prédios cheios de quartos, e o número de quarto total eu acredito que é em torno de 800. Então, mas no momento é quase a mesma quantidade de dormitórios que nós temos disponível por agora também. Então vai dobrar. Então, se nós, depois que terminarmos de construir, vamos ter dormitórios realmente o suficiente para todos. E o caminho para chegarmos ao dormitório também está um pouco complexo, porque quando os ônibus eles chegam até o local do dormitório, os outros carros ficam impedidos de passarem. Então, mas como vocês já viram por algumas fotos, toda a construção, a reforma da estrada também está muito bom. Porque nós estamos cada momento comprando o terreno dos proprietários locais para podermos expandir e podemos fazer as reformas necessárias. Então, eu acredito que até este ano nós pretendemos concluir todo esse planejamento e damos início às obras. Então, realmente é um trabalho onde muitas pessoas precisam passar por aquele caminho. E como vocês já viram que é um caminho difícil, é um pouco incômodo, porque desde aquela entrada, nós vemos que temos muitos irmãos que faziam o serviço de conduzirem ou direcionarem os carros. Nós tínhamos essas dificuldades, mas o Senhor Deus, Ele tem ajudado muito. E com uma grande velocidade, pelo menos a parte da estrada, do caminho, nós estamos realmente fazendo um grande trabalho. E também a construção dos prédios também foi realmente inimaginável. O Senhor Deus permitiu a sua graça. E podemos perceber que através do retiro é o momento onde mais pessoas recebem a salvação. Então, por isso, é um local onde todas as igrejas de todo o país se unem para se ajudarem, para fazerem esse serviço. E é extremamente importante, necessário. Eu acredito que realmente vai ser importantíssimo para que possamos concluir esse trabalho através da oração e da cooperação dos irmãos. Então, antes de iniciarmos o retiro de verão, perdão, antes do retiro de outono, nós estávamos estudando a palavra de Mateus, capítulo 22. E nós tínhamos o tema do convite às bodas de Deus. Então, mas as palavras que eu não consegui pregar todo naquele dia, eu quero dar continuidade hoje. O Senhor Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem. O pai da humanidade, Adão, desobedeceu a Deus. E é por isso que toda a humanidade em Adão realmente foi parar no meio do pecado. Então, por um único homem, Adão, ter pecado, todos se fizeram pecadores. E nós nascemos neste mundo cheio de pecado. E nós estamos com esse instinto, essa natureza do pecado e vivemos pecando. E nós estamos trilhando essa vida infeliz de sermos inimigos do Senhor Deus. O salário do pecado é a morte. E a morte não é simplesmente a morte da carne, mas sim também o juízo final do espírito. Mas o Senhor Deus, ele não nos abandonou aos nossos próprios destinos. O Senhor, ele preparou um plano. Ele preparou o seu Filho unigênito em formato de homem para ser enviado para este mundo. Quer dizer que um homem se encarregou de todo o pecado do mundo e morreu na cruz e ressuscitou para que o nosso espírito pudesse ser salvo. Quer dizer que esse trabalho foi concluído.
Então, este evangelho agora está sendo pregado. Sendo pregado desde Jerusalém até os confins da terra. Então, se nós confiamos no Senhor, cremos no Senhor até o fim, nós temos essa esperança de que jamais pereceremos. Como na palavra de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem a vida eterna, não teremos a esperança do reino dos céus. Então, pregamos o evangelho por todo o mundo, a mesma coisa que Deus convidou todas as pessoas do mundo. É por isso que é como um rei que preparou as festas, a festa para o seu casamento de seu filho. Então, as bodas, o casamento é um dia muito alegre. Nós podemos dizer que existe o formato feliz do noivo, da noiva. Temos comida deliciosa, temos música, temos alegria no ar. É por isso que o Senhor, Ele salvar o nosso espírito. Nós podemos ver que isso é um banquete, como em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria. Então, se nós olharmos em João capítulo 2 também, no casamento onde o Senhor Jesus foi convidado, o vinho havia acabado, e eles estavam realmente com um grande problema, porque acabar o vinho é acabar a alegria. E naquele lugar, o Senhor Jesus, olhando para um grande cântaro, que é onde as pessoas usavam para juntar água para lavar e fazer serviços, o Senhor disse para eles juntarem a água e transformou a água em vinho e alegrou a multidão. Então, da mesma maneira, somente as pessoas deste mundo, cada um ganha o seu dinheiro, faz o seu trabalho, mas vivem para a própria alegria da carne. Mas assim como a casa de festas, realmente sem alegria, não existe a verdadeira alegria. Assim como em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, até no riso e o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Da mesma que a pessoa fique ha 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 sorrindo, por dentro está vazio. Quer dizer que a felicidade do homem se esvazia rapidamente. Então, quando chega a tristeza, depois vem essa infelicidade. Da mesma maneira, realmente os homens eles vivem no meio do pecado, vivem no meio da tristeza, da dor. Então nós nascemos chorando, vivemos chorando e partimos chorando. Quer dizer que nesta vida não podemos ter a verdadeira alegria. Mas o Senhor Jesus ter feito este vinho, quer dizer que o meu espírito, por ter recebido a salvação, existe a verdadeira alegria. Quer dizer que a esperança do reino dos céus que irei receber. E assim como em Mateus capítulo 22, realmente preparou um banquete e convidou todas as pessoas. Então, primeiro ele convida, depois envia os servos e envia mais uma vez. Mas as pessoas não quiseram vir para as bodas do rei, nem olharam para trás. Alguns foram para o seu campo, alguns foram para os seus negócios. Então, podemos ver que é o fato onde todos recusaram o convite do rei. É algo incompreensível, não é? E depois, quando ele enviou os servos mais uma vez, o restante das pessoas pegaram, se apoderando dos servos, os ultrajaram e os mataram. Então, isso é uma palavra realmente de terror. E pensem bem, o rei preparou todas as coisas, já está tudo preparado, mas eles não quiseram vir, e além de não quiserem vir, eles também foram e pegaram e mataram os servos. Olhem só isso. Então, o rei enviou seus exércitos para destruir as cidades, para aniquilar todos aqueles que mataram seus servos. Então, o que significa uma coisa dessas? Então, se nós olharmos realmente o Antigo Testamento, realmente o Antigo Testamento é a promessa de que o Senhor iria enviar o seu Salvador. Isso significa o Antigo Testamento, que é a antiga promessa. Quer dizer que ali o Senhor escolheu uma nação do centro da terra
prometendo de diversas palavras como ele enviaria a Cristo. É por isso que em João, capítulo 5, versículo 39 também, ele disse: Vede nas Escrituras, pois pensais ter nelas a vida eterna, que elas de mim testificam. Naquele tempo, o Senhor Jesus dizia: Escrituras é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento têm um certo objetivo ali, de por que Deus nos enviou, para que possamos crer em Deus, para podermos compreender sobre essa salvação, para que possamos receber a salvação. Quer dizer que desde o Gênesis até o Apocalipse, a verdade principal, mais importante, é sobre Jesus Cristo para recebermos a vida eterna, a verdade da salvação. Então, o Senhor Jesus, mas também já havia dito que a multidão não buscam o Senhor porque não desejam receber a salvação. Então, Cristo foi enviado para Israel, mas este povo não recebeu a graça de Deus. Eles negaram o Senhor Jesus. Mataram o Messias crucificado na cruz. E todos os apóstolos também foram perseguidos e mortos. Isso é um feito do povo de Israel. É por isso que encolerizou-se, enviou o exército para destruir, para aniquilar, incendiar as cidades. Então, podemos dizer que dessa vez ele não envia servos, mas sim exércitos. Quer dizer que ele enviou o exército de Roma. O Senhor Jesus, ele morreu ao 33 depois de Cristo. Mas 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu a Israel com seu grande exército. E eles incendiaram e mataram mais de 1.100.000 judeus naquele lugar. Então pensem bem, isso 70 depois de Cristo. E o restante do povo judeu que sobrou ali, eles não foram permitidos viverem na terra de Israel, então foram espalhados por todo o mundo. E por todo lugar que eles fossem, eles eram mortos. Até na guerra, realmente das cruzadas, que durou por volta de 200 anos, onde quer que as cruzadas passavam, eles matavam os judeus chamando de filhos dos demônios, que mataram a Jesus. Então, a igreja católica aqui realmente comandava as cruzadas, onde a igreja católica dizia que as cruzadas realmente precisavam ser formadas porque os incrédulos, os hereges, as outras religiões estavam pisando sobre a terra santa, Jerusalém. Então, mas o Senhor, ele permitiu para que os gentios pisassem sobre Jerusalém. Entregou aos judeus. Isso quer dizer que realmente Jerusalém ser pisoteada pelos gentios, pelos estrangeiros, quer dizer que realmente é o grande castigo que o Senhor permite, que todo judeu iria morrer. Então, eles foram espalhados por todo o mundo, eles sofreram. Quem o Senhor Deus permitiu esse castigo? O que o Senhor Deus permitiu? Foi a aniquilação do povo judeu, o castigo do povo de Israel em Jerusalém. Então todos questionavam, dizendo, não tem como eles voltarem, eles foram destruídos. E continuavam mandando cruzadas, e todos os judeus por caminho eram mortos também. E na Europa, quando aconteciam realmente doenças, pandemias, epidemias locais, realmente eles matavam os judeus, dizendo que eles eram culpados. Então podemos ver que em toda a Idade Média, mataram vários judeus, e até na Segunda Guerra Mundial também mataram 6 milhões de judeus. Como que eles, dito povo de Deus, escolhido por Deus, foram expulsos de sua terra, foram espalhados pelo mundo e morreram de todas as maneiras? Realmente sofreram um genocídio desses. Isso tudo é o valor, o custo de terem negado ao Senhor Jesus. E assim como o povo, quando foi na frente de Pilatos pedindo para que matassem o Senhor Jesus, Pilatos havia dito, eu sou inocente, eu não posso matar a este homem justo. É por isso que ele lavou as mãos. Pilatos queria salvar o Senhor Jesus. É por isso que 3 vezes advogou o Senhor Jesus. Mas, realmente, os judeus
começaram a dizer: ah, você é contra César, você está junto com Cristo. É por isso que ele tirou um pé para trás e disse: não, eu sou inocente desse homem, vocês podem matar. Matar, vocês irão matar, mas eu sou inocente do sangue deste homem. Então vocês vão receber esse sangue. É por isso que todo o povo gritou, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, quando os judeus que mataram o Senhor Jesus, enquanto ainda estavam vivos, quer dizer que depois de 37 anos, quer dizer que 70 anos depois de Cristo, os judeus foram aniquilados, destruídos em Jerusalém. Quer dizer que o sangue realmente caiu sobre os seus filhos durante 2000 anos. Então, nós podemos dizer que tudo isso é uma história do passado. Então, primeiro, o rei ele envia o seu exército para destruir todos aqueles homicidas. Então pensem bem, o povo que foi escolhido pelo Senhor Deus. Então realmente incendiar o castelo de Israel. Não permitiu para que nenhum judeu vivesse em Jerusalém. Destruiu toda a cidade. E assim como o Senhor Jesus já havia dito. Então isso é um grande pecado de como que eles pecaram, que é rejeitar o Senhor Jesus. O Senhor Deus mostra como exemplo real para nós através de Jerusalém. Os judeus, realmente, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Mas qual é a principal causa? Eles esperaram pelo Messias. Esperavam por Jesus. Mas, como já dizia no Antigo Testamento, eles pensavam que seria um Senhor Jesus, como em Salmos 2, realmente que haveria de dominar todas as nações. Ele realmente iria estabelecer o reino de Cristo nessa terra. Mas uma coisa primordial, mais importante do que todo essa glória que o Senhor iria manifestar, é que as pessoas do mundo estão morrendo pelo pecado, estão sendo dominadas pelo pecado deste mundo, estão indo para a perdição final. E é por isso que é necessário salvar o espírito dessas pessoas. Isso que o Senhor ele deseja, para ele permitir a independência do povo de Israel. O Senhor não deseja que eles vivam bem nessa terra. O Senhor quer salvar os espíritos, quer permitir que espíritos sejam preparados para entrarem no reino do Senhor Deus. Essa é a promessa de Deus. E é por isso que depois disso, que o evangelho é pregado por toda a terra, até que o evangelho seja pregado até os confins da terra, o povo de Israel, realmente, eles precisam ser espalhados por todo o mundo. Eles precisam sofrer para que no fim haja a restauração prometida pelo Senhor Deus. O povo de Israel viveu como escravos durante 600 anos por Babilônia, Pérsia, Roma e sofreram por várias nações. E o que eles mais almejavam era a independência deles. Então, eles desejavam ter um reino de Israel forte que dominasse toda a nação do mundo. E eles queriam a independência sobre Roma, esperavam por um rei que resolvesse os problemas carnais, os problemas nacionais, os problemas reais que eles sofriam. Então, há a promessa de Deus. Mas eles confundiram grandemente. Primeiro, o Senhor Jesus precisa morrer na cruz para resolver o problema dos pecados. Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para resolver o problema dos pecados dos homens, para que quando ele ressuscitasse, todos aqueles que nele creem possam receber a salvação e, ao mesmo tempo que recebem a salvação, podem receber uma nova vida, recebem essa justificação, podem se tornar um povo que entra no reino de Deus. Quer dizer que este é o plano de Deus, mas eles não conseguiram ver esse plano de Deus. Eles olhavam somente para as causas carnais, as causas reais, as causas que eles enxergavam. É por isso que mesmo o Senhor Jesus manifestando diversos milagres, evidenciando de que era o Cristo, de que havia vindo para salvar os espíritos, eles não o reconheciam. Eles todos começaram a questionar, dizendo: nossa, ele não é o Messias que nós esperávamos. Então, qual é o milagre que o Senhor Jesus praticava? Eles diziam que era proveniente de Belial, do diabo. Então, precisam matar. É por isso que eles vieram em multidão, cercando ao Senhor Jesus. E também Roma, quando via uma coisa dessa, a multidão seguindo ao Senhor Jesus por conta de seus milagres, eles começaram a falar: nossa, isso é um problema político. Mas, quando eles observavam bem o Senhor Jesus não falou nada de independência, nada de fortalecê-lo.
Mas eles viram que tinha uma multidão seguindo o Senhor Jesus. Então eles ficavam assim pensando, falando: se esse Jesus alguma hora decidir fazer uma rebelião, vai acontecer um problema. Então nós precisamos matá-lo também. Então tinha todo esse planejamento e isso tudo é algo surpreendente. Até hoje, muitos desses judeus, mesmo vendo que os antecedentes deles crucificaram o Senhor Jesus e eles receberam esse castigo, eles não percebem. Eles creem em Senhor Deus, Jeová, mas até agora não acreditam em Senhor Jesus. Eles estão esperando até hoje um Messias que virá como rei para eles. E assim, podemos ver que o povo de Deus realmente recusou o Senhor Jesus e ele morreu na cruz e cumpriu essa salvação e tomou essa salvação do povo judeu e entregou para todos os gentios deste mundo. E durante 2000 anos de história, o evangelho foi pregado. E nós somos uma nação que estamos nos confins da terra do leste, e esse evangelho chegou até a nós. E agora que o evangelho foi pregado por toda a terra, nós podemos ver que nós temos realmente idiomas que já têm a Bíblia traduzida. Nós podemos dizer que agora nós estamos vivendo num auge do cristianismo. Claro que ainda temos várias religiões fortes por todo o mundo, como o islamismo, o hinduísmo, mas podemos dizer que o cristianismo é o que está espalhado por todo o mundo. Tem realmente diversas denominações também. Olhem só a quantidade de denominações que existem diante do Senhor. E muitos dizem que pregam o evangelho, existem muitos religiosos, existem muitos evangelistas, missionários, existem grandes igrejas, existem cerimônias realmente excelentes. Podemos dizer que o cristianismo está no auge. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, realmente o número de pessoas salvas é muito pouco. Por quê? Bom, em Mateus capítulo 7, realmente muitas pessoas dirão Senhor, Senhor, mas nem todos que me disserem Senhor, Senhor, irão entrar no reino de Deus. A não ser aqueles que fizeram a vontade de meu Pai. Então quer dizer que realmente de noite, de madrugada, se reúnem, oram, vivem uma vida religiosa esforçada. Muitos dizem, Senhor, Senhor. Então você vai para o céu? Não, não vai. Mas somente aquele que faz conforme a vontade de meu Pai nos céus. O que seria que é a vontade do Pai? Se nós olharmos em João capítulo 6, versículo 40, é que todo aquele que realmente crê naquele que me enviou e vê o Filho e crê nele, realmente recebe a vida. Ou em Mateus capítulo 18, versículo 14. Então não é a vontade do Pai que nenhum destes pequeninos pereçam. É que qualquer um desses pequenos, qualquer pecador que seja, o Senhor não deseja que eles pereçam. O Senhor deseja que todos recebam a salvação. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Como em Tito capítulo 2, versículo 11, o Senhor não permite somente a salvação, mas o Senhor manifestou a graça da salvação a todos os homens. Quer dizer que o Senhor Deus que deseja que todos os homens recebam a salvação, Ele não simplesmente fala, mas Ele também permitiu a graça para que todas as pessoas pudessem receber a salvação. Quer dizer que esse evangelho foi pregado por todo mundo. Então, todos os que estiverem olhos e ouvidos podem ler, podem ouvir a palavra para compreenderem. Quer dizer que esta Bíblia, ela já foi traduzida em todos os idiomas já possíveis. Nós podemos dizer que realmente foi traduzido para mais de 3.000 idiomas. Bom, em Mateus capítulo 3, versículo 15, realmente até que o evangelho fosse pregado por todo mundo e assim viesse o fim. Quer dizer que o evangelho foi pregado por todas as nações da terra. Quer dizer que todas as pessoas agora realmente já viram essa palavra do Senhor. Quer dizer que nós somos pessoas agora que recebemos a salvação nesse último tempo e podemos dizer que é uma imensa bênção termos recebido a salvação. Mas o povo de Israel que recusou o Senhor Jesus, realmente esse grande pecado de terem rejeitado a Jesus,
realmente o Senhor Deus para mostrar quão grande é o pecado que eles cometeram. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, foram abandonados por Deus. Então, por mais de 2000 anos. Nós podemos ver que realmente não existe nenhuma nação no mundo que tenha uma história trágica como a dos judeus. Então, realmente eles morriam sem nem saber o motivo. E existe um motivo de terem recusado o Senhor Jesus. Então, entre os judeus também, que estão vivendo em Israel, muitos eles dizem, eu não creio em Deus. Eu não tenho Deus. Eu sou agnóstico. Eu sou ateu. Os próprios judeus, povo escolhido por Deus, dizem uma coisa dessas. E dizem que a cidade, realmente, a grande cidade Tel Aviv, que está à costa do mar Mediterrâneo, é onde existem o maior número de homossexuais no mundo. Quer dizer que nós podemos ver que existe toda essa depravação sexual também. Então, muitos dos judeus estão dizendo, Deus não existe. Qual é o motivo disso? Porque se Deus existisse, Deus não teria permitido para que os judeus sofressem, morressem tanto. Como na Segunda Guerra Mundial fossem para campos de concentração e morressem 6 milhões ali. Porque nós oramos e oramos, mas Deus não atendeu às nossas orações. Já que permitiu para que nós morrêssemos, Deus não existe. Então, os antecedentes deles já haviam recusado a Cristo. Então, como resultado, eles sofrem e morrem, mas eles não sabem disso. Não se arrependem. Não se arrependem. E mesmo crendo em Jeová, não creem em Cristo. E eles perseguem aqueles que dizem que creem em Cristo na terra de Israel. Tem muitos judeus que acreditam no Senhor Jesus. Quando eu fui na terceira vez na minha viagem para Jerusalém, eu vi várias pessoas que acreditavam em Senhor Jesus. Então tem muitos judeus que acreditam no Senhor Jesus, mas eles são perseguidos. Aquelas igrejas realmente locais. Porque o judaísmo acredita somente no Antigo Testamento, não acredita no Novo Testamento. Diz que é heresia. E que Jesus, realmente, ele é o principal dos hereges. E quem é o chefe depois de Jesus? Era Paulo. Mas por que Deus, mesmo assim, restaura esse povo de Israel? Não restaura por conta que é o povo de Israel. O povo de Israel mesmo realmente se corrompendo, e mesmo que pequem, o Senhor Deus, para manifestar de que Deus não morreu, está vivo, ele restaurou o povo de Israel. Quem leva às ruínas é Deus, e quem restaura também é Deus. Como em Ezequiel capítulo 39. O Senhor, ele espalhou o povo de Israel por toda a terra. E no último tempo, o Senhor disse que haveria de fazê-los retornar para as suas terras. Quer dizer que é uma palavra de realmente milhares de anos atrás estão se cumprindo agora. E eles pediram a sua independência. E nós podemos ver que agora, cada momento mais, o povo de Israel está retornando para as suas terras. 1/3 vivem nos Estados Unidos, 1/3 vive em Israel, 1/3 está espalhado pelo mundo ainda. Então, o Senhor, ele deseja que rapidamente todos eles voltem para a sua terra. Mas tem um motivo, que é porque sempre há guerra no Oriente Médio. É por isso que eles não retornam. E também eles possuem um grande poder econômico. Logo, eles estão ali dominando o governo de vários países, estão ali com a sua influência judaica. Mas o Senhor deseja que todo o povo judeu retorne para a sua terra, conforme o prometido. E sobre isso eu irei pregar numa outra vez. Mas o povo de Israel, até hoje, eles não se arrependem do pecado de terem negado o Senhor Jesus. O Senhor simplesmente restaurou o povo de Israel porque eles eram um povo escolhido por Deus, porque eles são o sinal de Deus. Então, o povo de Israel ter recebido uma imensa sorte, graça de Deus, isso já é passado. Então, se nós olharmos, realmente quando Jerusalém foi cercada por todo aquele grande exército, realmente mataram mulheres grávidas cortando suas barrigas, mataram bebês jogando-os sobre a muralha. Então nós podemos ver realmente como houve uma grande perseguição e matança. Eles incendiaram Jerusalém e fizeram com que todas as pessoas fossem espalhadas pelo mundo.
Então, enquanto o evangelho era pregado entre os gentios realmente pisavam os judeus. E os judeus realmente recebiam todo esse grande sofrimento. E podemos dizer que isso foi conforme a palavra de Deus. É por isso que Israel, por ter pecado esse pecado de terem rejeitado ao Senhor Jesus, passaram por esse imenso sofrimento. Por quê? Na Bíblia já diz, o Senhor enviou profetas e profetas e profetas, mas eles não ouviram. É por isso que o Senhor os espalhou por todo o mundo, para que assim eles pudessem ser amaldiçoados e fossem feitos para serem perseguidos por todo o mundo. Aparece no Antigo Testamento. Isso tudo enquanto o Evangelho era pregado realmente por todo o mundo. Para os gentios, nós podemos dizer que os judeus sofrem desse jeito. E os gentios agora precisam aprender se eles vão aceitar essa salvação ou não. Tem essa escolha que o Senhor Deus está permitindo como exemplo através do povo de Israel. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se não receber a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna e vai para a perdição eterna. Assim como na palavra de João, capítulo 3, versículo 36, realmente quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, realmente existe, paira sobre ele o juízo do Senhor Deus, a ira de Deus. Então quer dizer que realmente as pessoas não sabem por que a ira de Deus está sobre eles. Porque eles acham que este mundo é divertido, este mundo é um lugar bom para viverem. Querem comer bem, querem viver bem. Eles começam a questionar, falando, onde que está Deus? Onde que está o Senhor? Eles não acreditam em Deus. Como em Lucas capítulo 12. Realmente o rico já disse, já juntei muito, e minha alma realmente come, descansa, bebe. Mas o Senhor está dizendo o quê? Realmente hoje mesmo, quando vieres buscar a sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Isso não se refere somente à perdição da carne, mas ao juízo e à perdição do espírito. Mas como é uma pessoa insensata? Como em Salmos 49, versículo 20, realmente, na verdade, o homem é precioso porque foi criado conforme a imagem do Senhor. Então, o Senhor amou demais o homem. O homem é tão precioso de que ele permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz para pagar todo o pecado deste homem. Então, o homem é tão ser precioso, mas as pessoas que não têm esse entendimento é semelhante aos animais que perecem. É semelhante. Então, se nós olharmos, muitas pessoas questionam, falam, onde está Deus? Onde está o Espírito? Onde está o céu? Onde está o inferno? Se eu viver bem nessa terra, aqui é o céu. Eles não creem. Mesmo se pregando o Evangelho, não creem. Então, quanto mais é um país que vive bem, menos acreditam. Eles falam, estamos vivendo bem. Só minha carne viver bem. Se vai ser, vou viver bem ou não, o espírito não importa, é só viver bem aqui nessa carne. Eles não pensam. É por isso que o evangelho é ser pregado em países pobres. E quando você é uma pessoa pobre, você está no sofrimento, você começa a buscar a Deus. E também, o evangelho foi pregado por todo o mundo e chegamos no auge do cristianismo. Muitas pessoas acreditam em Deus como os judeus, acreditam em Senhor Jesus, mas eles não acreditam nessa salvação da graça de Deus. Então, durante 10 anos, eu não sei quanto eu me esforçava tanto, desde o ensino fundamental, eu não faltava dos cultos de orações de madrugada. Eu ia, e até na escola de teologia eu ia evangelizar. Todo sábado eu ia, levava panfleto para evangelizar as pessoas, seja nas feiras, seja em parques, eu ia. Eu ia para o interior, nas férias. Eu sempre fazia esse zelo. Eu achava que eu era a pessoa que melhor cria no Senhor. Mas depois eu descobri que eu não acreditava no Senhor. De que eu não havia nascido de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora eu vou para o inferno. E em 30 de outubro de 1962, eu pude compreender sobre o Evangelho do Senhor às 8 horas da noite. Olhem só, já se passaram 61 anos desde que eu recebi a salvação. Até hoje eu estou pregando o Evangelho realmente sem descanso. Realmente muitos cristãos dizem que creem no Senhor Jesus, mas não recebem a salvação.
Eles se esforçam para frequentarem a igreja, eles acham que se tiver esse zelo, eles estão crendo bem em Deus. Então, mas a graça, o evangelho não é isso. Então, não é pelo zelo, não é pelo esforço, não é pela justiça, não é pelas coisas boas, não é pela oferta, não é por eles fazerem algo diante do Senhor Deus. Claro que isso é bom, mas não tem como receber a salvação com isso. Então, o Filho unigênito de Deus morreu na cruz para lavar os pecados dos homens. Quer dizer que você precisa crer, precisa compreender essa verdadeira graça que o Filho de Deus efetuou para receber a salvação. Se não for, não tem como receber a salvação. Os judeus que realmente negaram o Senhor Jesus, eles foram destruídos pelo exército romano enviado pelo Senhor Deus, e eles foram espalhados por todo o mundo e sofreram. Podemos ver quão grande é o pecado de terem rejeitado ao Senhor Jesus como um grande exemplo que o Senhor Deus nos permitiu. Como o Senhor já disse, realmente se ao madeiro verde fazer isso, o que se fará ao seco? Então deixem duas madeiras, o seco e o madeiro verde. O madeiro verde demora para queimar, mas o seco, como ele vai queimar tão mais fácil? Olhem, o que significa isso? Realmente o povo de Israel é como madeiro verde, mas se olharmos os gentios, realmente os gentios não conhecem a Deus, não cumprem as leis como os judeus. Eles são um povo escolhido por Deus. Eles são justos comparados aos gentios, mas ao recusarem ao Senhor Jesus, realmente o Senhor, ele os destruiu, fez esse grande juízo para esse madeiro verde. Então imagine para o madeiro seco, quão grande castigo eles iriam receber. Então uma pessoa que não crê, realmente está seguindo as coisas visíveis aos olhos, as coisas mundanas, as coisas reais, são tentadas por essas coisas. E é por isso que não sabem que existe o Espírito, que não sabem que existe Deus, não sabem que ao morrerem existe o céu e o inferno. Simplesmente vivem pela carne que algum dia irá morrer. Mas as pessoas que acreditam no Senhor Jesus realmente têm esse esforço para servirem, para virem para a igreja. E todos eles pensam o quê? Ah, é pelo meu esforço, é pela minha dedicação. E são tentados pelo diabo. Sim, realmente Deus existe. Os judeus também acreditam nisso. Se olharmos em Tiago capítulo 2, realmente você crê que Deus é um Deus único? Realmente, claro, muito fez e bem, porque até o diabo crê. Até os demônios creem que Deus é verdadeiro. Eles creem e sabem, eles tremem de que eles vão ser mandados para o inferno. Os judeus acreditaram no Senhor Deus. Eles negaram a Jesus. E os cristãos de hoje em dia? O diabo ele está dizendo, isso, existe Deus, existe Jesus, Jesus morreu pelos seus pecados, todas as pessoas que não importa a denominação, sabe que Jesus morreu por elas, mas eles falam o quê? Ah, o Senhor, ele perdoou só um pouquinho. Só um pouquinho dá para fazer a salvação? Como? As pessoas que acreditam em Jesus, quando nós perguntamos, você acredita que o Senhor Jesus já levou os nossos pecados? Ele fala, sim, na cruz. Então, quanto do seu pecado? Ah, o pecado do passado. Ah, os que eu vou cometer ainda não foram perdoados. Então, como é que você vai resolver o problema dos pecados que você vai cometer? Ah, eu preciso chorar, eu preciso ofertar, eu preciso frequentar. Não é assim. Então, o pecado passado é pelo Senhor Jesus e agora o de agora é pelo suas lágrimas? O Senhor Jesus recebe dinheiro seu e vai fechar os olhos para fingir que não viu os pecados? É por isso que em 2 Coríntios capítulo 11 ele diz que é um outro evangelho, é um outro Jesus Cristo. Então é um evangelho, mas é um outro evangelho que é misturado. Quer dizer que as obras mundanas do homem estão misturadas. Que tem a obra do Senhor Jesus, mas eles falam, ah, a minha obra também precisa estar aqui para eu ir para o céu. Como em Gálatas capítulo 1, realmente as pessoas que pregam o outro evangelho estão abaixo da maldição. Então não existe o outro evangelho. Isso é adulterar esse evangelho. Então realmente o evangelho do Senhor é inocente, é puro, mas se você mistura, isso é corromper, isso é trabalho do diabo. E é por isso que crer, eles creem, mas as pessoas que receberam a salvação são muito poucas. Então, agora existe esse juízo medonho de Deus. Então, o Senhor ele já manifestou através do povo de Israel para nós, ele já nos contou essas coisas. Vamos procurar a palavra de Salmos 7. Salmos 7.
Salmos 7, versículo 12. Salmos 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Não tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, o homem, ele não se arrepende. O que significa se arrepender? Se converter. Então, é esse converter que aparece aqui, é se arrepender, é você perceber o seu pecado e você voltar. Então, realmente não é você ir no meio da noite, ficar chorando por conta do seu pecado, subir na montanha e ficar rezando. Não é assim. Isso não é arrependimento. Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus. E ele soube que estava errado. Então ele se arrependeu, foi e devolveu as 30 moedas de prata. E ele dizendo, eu vendi o Senhor Jesus que não tinha pecado. E ele jogou as moedas de volta e ele ficou bravo e foi embora. Porque ele disse que, o meu mestre não tinha pecado, eu vendi, eu sou uma pessoa maligna. E ele falou o quê? Nossa, eu preciso morrer. E ele foi e se matou. Ele foi e cometeu suicídio. Então, como ele se arrependeu tão bem? Se arrependeu, mas não foi completo. Porque se arrependeu, mas não voltou. Você pode compreender completamente o seu pecado, mas precisa crer de que o Senhor Jesus ele resolveu o problema dos pecados, você precisa voltar. Então, o filho pródigo, quando ele gastou todos os bens, a herança do pai, e agora estava morrendo de fome, ele disse, meu pai é rico. E todos os servos, eles vivem, servos na casa de meu pai vivem bem, e ele ficou ali chorando. Mas ele se levantou e com coragem ele voltou para a casa do pai, de que o pai vai me receber. E ele abraçou, foi para os braços do pai. E isso é se arrepender e voltar. Deus é o pai e nós somos o filho pródigo. Se ficasse sentado somente chorando por conta do pecado, como isso é um arrependimento? Isso até Judas Iscariotes fez. Então, não somente compreendeu de que ele era um pecador que merecia receber esse castigo do Senhor, mas realmente por não crer de que o Senhor realmente perdoa seus pecados, como é que você pode voltar para o Senhor? Como em Isaías capítulo 44, versículo 22, o Senhor já disse, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi, torna-te para mim. Então, se o Senhor não tivesse perdoado esses pecados, como é que nós iríamos voltar? O Senhor já perdoou os pecados, agora nós precisamos crer. Crer é se arrepender. Então, mas as pessoas frequentam a igreja, oram, choram por conta de seus pecados, fazem coisas boas, se esforçam, mas não creem. Isso não é arrependimento. Então, se o homem não se arrepende, ele não quer dizer que ele não se arrepende e não crê. Então, converter quer dizer que você precisa se arrepender e crer no trabalho feito pelo Senhor. Você ficar derramando lágrimas, isso é conversão? Não é. Você precisa compreender essa graça do Senhor. Então, nesse momento, você consegue se arrepender para receber essa salvação. Então, porque se você não se arrepende, realmente o Senhor está afiando a lâmina do juízo. Então, realmente, uma pessoa, ela estava de noite, caminhando no meio da montanha. Começou a pensar, como é que eu vou passar por aqui hoje? Então, ele começou a ver luzes, realmente no meio da montanha, no escuro. Ele falou, nossa, tem uma casa. Ele foi lá, bateu na porta, toque, 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 tem alguém? Tinha uma pessoa lá, ele falou, aqui está tão escuro, eu estava passando, eu vi a luz da sua casa, eu fui procurar. Será que você pode me deixar eu dormir aqui? Aí a pessoa, dono da casa, disse, sim, você pode dormir aqui. E deixou ele entrar na casa. Ele me deu coisas para ele comer, cedeu um lugar para ele dormir, e ele estava dormindo. E de noite ele começou a escutar um barulho. Ele começou a olhar pelo buraco da porta, e a pessoa estava afiando a espada.
Nossa, parece delicioso. Estão querendo devorá-lo. Eu saco, saco. Ai, meu Deus do céu. Então, se você não se arrepende, Deus afia a espada. A espada do juízo. Por quê? Porque se você não crer, é você rejeitar o Senhor Jesus. Você está rejeitando, é o pecado de rejeição à graça de Deus. Todos os pecados que você comete realmente na moral podem ser perdoados, mas o pecado de você não crer no Senhor Jesus é imperdoável. E é por isso que se você não se arrepende, o Senhor, ele afia a espada. Quer dizer que ele já puxou o arco dele está preparado. Quer dizer que o quê? Realmente as setas inflamadas contra os perseguidores já estão postas em ação. O Senhor já preparou essas armas mortais, quer dizer que ele está mirado para o coração do homem. Cavou o poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Então, por exemplo, pense bem, o Senhor ele puxa essa flecha, solta essa seta, essa flecha vai perfurar o coração. Isso que significa o quê? O juízo de Deus. E mais uma palavra realmente medonha. Então, e já para ele preparou armas mortais e porá a ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Quer dizer que o Senhor ele já preparou armas mortais. Então, uma pessoa que não se arrepende do pecado, o Senhor já preparou essas armas mortais. E o que significa essas flechas inflamadas? Quer dizer que são flechas de fogo. Então, vocês já devem ter assistido filmes, não é? Onde uma pessoa ele pega a flecha e atira com fogo. Então, essas flechas de fogo são feitas para incendiar casas ou acertar e matar a pessoa. Mas tudo o que significa? Então, isso é o que? Realmente armas nucleares. Olhem para a Coreia do Norte e todos os outros países. São 9 países realmente que têm armas nucleares. Então, onde quer que seja, eles, quando uma guerra explodir, uma guerra atômica explodir, todos eles vão usar essas bombas atômicas. Então, realmente, os cientistas dizem que em 30 minutos, todo o planeta é destruído se uma guerra nuclear acontecer. E os Estados Unidos já alerta, dizendo: então, se vocês utilizarem a arma nuclear de vocês, em questão de quantos minutos? Em 25 minutos ou é 15 minutos, todo o país de vocês vão desaparecer da face da Terra. Isso não é uma brincadeira, isso é realidade. E essas armas nucleares não é para destruir o planeta uma vez, mas sim mais de 100 vezes. Para destruir, para julgar este mundo, o Senhor ele preparou as armas nucleares. É por isso que no versículo 15, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Quer dizer, como eles caem na própria cova que eles fizeram, da mesma maneira eles vão ser destruídos pelas próprias armas nucleares que eles prepararam. Como na palavra de Isaías, realmente já disse, realmente você que acendeu o fogo, você entrará no fogo que tem acendido. Então quer dizer que realmente no próprio buraco que o homem cavou, nesse próprio fogo, este homem irá pular e morrer. Então, olhem para as armas nucleares, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Então, o Senhor realmente já preparou para matar todos aqueles que não se arrependem. Quer dizer que é uma arma de morte. Quer dizer que é uma flecha inflamada. Então, agora, realmente esse pecado de não crer realmente é imperdoável. Como em João capítulo 3, versículo 18, realmente quem crê não recebe o juízo. O que nós cremos? Nós cremos que o Senhor Jesus morreu por nós e todo o julgamento que nós merecemos receber, o Senhor ele recebeu por nós. Quem não crê recebe o juízo por não crer. Então, porque você não crer se torna uma condição para ser julgado. Quer dizer que o juízo já está preparado, quer dizer que a sentença de morte já está preparada, quer dizer que somente a data para realizá-lo está em aguardo. Então quer dizer que realmente quantas palavras aparecem assim na Bíblia? Vamos procurar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4.
ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando o que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então nós podemos ver que o Senhor, essa benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus, realmente essa acepção que o Senhor tem para os pecadores, de que não importa qual pecador que você seja, venha. O Senhor está chamando como se um dia fosse 1000 anos, o Senhor está esperando de forma o quê? Bem prolongada. Como um dia fosse 1000 anos, 1000 anos fosse um dia, o Senhor está aguardando, como em 1 João capítulo 3, versículo 9, também o Senhor está aguardando, porque realmente existe essa graça do Senhor, mas você está desprezando essa longanimidade, essa paciência, essa benignidade de Deus? Ignorando essa benignidade de Deus, de que o Senhor realmente está esperando o pecador para vir ao arrependimento? Como em Hebreus capítulo 2, versículo 3, realmente é uma tão grande salvação. O Senhor Deus que criou todo este universo. O Senhor Jesus está na mesma altura que Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito que foi enviado em formato de homem para este mundo, para encarregar-se de todo o pecado deste mundo, para morrer na cruz, derramando seu sangue para perdoar todos os pecados para a eternidade, assim ressuscitando, para que todos pudessem crer de que Jesus é o Cristo. Durante 40 dias, ao ressuscitar, ele demonstrou para todas as pessoas e que realmente, quando o evangelho fosse pregado por todo mundo, ele haveria de retornar. Então nós podemos ver que isso é desprezar e ignorar essa benignidade de Deus. Então realmente, então se você realmente desprezar essa tão imensa salvação do Senhor, é algo totalmente errado. Então, antes eu estava realmente na região sul da Coreia, na região central da Coreia, e eu estava na casa de um ancião, e muitos jovens estavam ali ouvindo a palavra do evangelho, receberam a salvação, estavam muito felizes, e lá tinha um ancião, e aquele ancião daquela região ali havia construído várias igrejas, e aquele ancião ele veio e me disse. Eu disse para aquele ancião, eu perguntei, ancião, você recebeu a salvação? Ele falou, salvação? E ele começou a falar, como assim realmente é salvação? Ele está desprezando a salvação. Então, para ele, o importante é quantas igrejas eu fundei. Quanto que eu fiz? Então, já que as pessoas que estavam ao redor não fizeram nada e disseram que receberam a salvação, então para ele isso parecia blasfêmia, parecia hipocrisia. E eu disse para ele, você diz o quê? Essa tal de salvação? Aí ele ficou ouvindo e falou, não, salvação. Eu falei errado. Não, salvação é importante mesmo, precisam receber. Mas é uma tão grande salvação que ele está desprezando, que está dando as costas. Então, mesmo que você não rejeite, se você menospreza, se você transforma ela como se fosse algo pequeno, isso é um grande pecado. Então você chama para receber a salvação, essa pessoa fala, da próxima vez, numa próxima oportunidade. É só daqui a pouco. Daqui a pouco quando? Essa pessoa não merece receber essa salvação. No versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Essa teimosia que tem. Então era tão grande essa teimosia, ele falava, eu não quero crer. Então tem pessoas que você fala, precisa crer, ele fala, eu não quero. E ele fala, uma vez eu já falei que eu não vou crer, então eu não vou crer. Acabou. Então pessoas teimosas vão para o inferno. Por conta da sua teimosia, por conta do seu coração de não se arrepender. Realmente essa dureza do teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É esse pecado de não se arrepender. Não tem como ser salvo. E é por isso
Realmente ele enviou os seus exércitos para matar aqueles homicidas, aqueles assassinos. Vamos voltar novamente para Mateus capítulo 22. Capítulo 22, versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, aqueles primeiros convidados não vieram. Eles pegaram os seus servos, ultrajaram e mataram. Então, esse rei foi e incendiou as cidades, ele destruiu todos eles. Isso significa o quê? O juízo de que Israel iria receber. Isso é a verdade histórica. Até hoje, muitos judeus não se arrependem desse pecado. Então, realmente, os primeiros que foram convidados não eram dignos, e quer dizer que é o povo de Israel. É por isso que ele disse: e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, se você for para as encruzilhadas, para os caminhos, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas malignas, pessoas bondosas. Tem todos os tipos de pessoas ali. Então, realmente, chamem a todos em que encontrardes. Então, quer dizer que o evangelho vai ser pregado por toda a terra. Quer dizer que o povo de Israel que está se mantendo no centro da terra, realmente desde todo esse pecado que eles cometeram diante do Senhor, realmente o Senhor já disse o quê? Precisa convidar mesmo assim. Chamem em todos os caminhos, todas as saídas dos caminhos, convidai as bodas, todos os que encontrardes. Então eles foram tanto maus como bons, como pessoas ricas ou pobres. Realmente todos os tipos de pessoas, tudo que eles iam encontrando, eles foram trazendo. Então, conforme esta palavra, realmente o evangelho chegou até a nós nessa época. Como em Tiago, capítulo 2, realmente o Senhor chamou os pobres deste mundo para enriquecer o coração. Quer dizer que o Senhor ele deseja permitir o seu reino como herança. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Lucas, capítulo 14. Palavra de Lucas, capítulo 14. Versículo 16. Vamos procurar. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um carro, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que por me hajas por excusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. Então, se nós olharmos aqui, é uma palavra similar à palavra de Mateus, mas essa é uma palavra que o Senhor Jesus disse em outro lugar, em outro tempo. É por isso que o tema pode ser parecido, mas o Senhor, ele realmente pregou de outra forma. Então, todas as pessoas que foram convidadas aqui, elas recusaram. Ah, comprei um campo. Então, realmente, o campo que você comprou vai ficar lá. Alguém vai tomar esse campo de você? Não vai. Mas o outro está dizendo: ah, eu tenho as 5 juntas de boi. 5 juntas de boi quer dizer que são pares, então quer dizer que ele tem 10 bois. Ele é rico, ele está dizendo: ah, eu vou testar. Mas por que ele vai testar logo hoje, logo agora? O outro diz: ah, eu me casei, não posso ir. Então é cada coisa, não é? Está recusando essa graça de Deus.
Então, os motivos são vários. Mas o dono ele está dizendo agora. Então, realmente vai, depressa, pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Então, essas pessoas. Todas as pessoas que apareceram no início são pessoas ricas, compra campo, tem 5 juntas de bois, realmente vai, se casa em lugares bons, são pessoas que curtem carnalmente. Mas indo para esses caminhos das ruas, são pessoas que não têm casa, não têm terra, não têm boi, não têm dinheiro para se casar, não conseguem se casar também. São cegos, são doentes, são pobres, têm coxos. Então, mas ele diz o quê? Trazei todos eles. Então, isso não é algo realmente gracioso. Ele não disse para trazer somente pessoas boas, pessoas bonzinhas, pessoas incríveis. Que pensem só. Eu imagino isso. Então, realmente, hoje em dia não tem muito isso. Mas, antigamente havia uma pessoa que pegava e ficava falando, ah, compre o doce, compre o doce. E andando pelas ruas. Tinha outra pessoa que falava, ah, pode trazer todas as coisas que você não usa, pode trocar pelo meu bolo. E fazia isso. Ele vendia tipo um doce, um bolinho de arroz. E as crianças ou pessoas levavam coisas falando, ah, senhor, você aceita essa panela? Você aceita esse pedaço de ferro? Está amassado, mas está limpinho, dá para usar. Você pode me dar mais um bolinho? Então, se estiver mais amassado, do que vai adiantar? Não vai adiantar, porque ele só vai lá e pisa em cima a massa para colocar no carrinho dele, para te dar. E o que você faz com esses metais? Com esses ferros? Então, o Senhor, ele disse, realmente ele pega esses metais, ele coloca realmente cobre com cobre, bronze com bronze, então, ferro com ferro, e ele vai usando pratos com pratos, e ele derrete para fazer o quê? Coisas novas. Então, este mundo é como se fosse só ferragem, só realmente coisas, realmente sucata. Mas quando você entra dentro do amor do Senhor, você recebe, realmente entra dentro dessa forja do Senhor. Então quer dizer que realmente as coisas velhas se fizeram novas. Então, realmente eu lembro quando eu olho para essa palavra, para realmente essa venda de bolinhos que tinha, de doces que tinha na Coreia. Então, isso era algo incrível antigamente, porque eles pegavam esses metais e faziam outras peças de metais também. Então, é por isso que haviam o quê? Muitos realmente convidados, porque nós somos pessoas que fomos convidadas. Nós somos pessoas que fomos convidados para essa festa. Então, vamos voltar novamente para Mateus capítulo 22. Mateus 22. Mas, como em Salmo 50, 10, realmente o Senhor Deus, onipotente, realmente já tem dito. De que ele chamou todo mundo. O Senhor onipotente, ele chamou até os confins da terra. Todas as pessoas do mundo. Isaías capítulo 45, versículo 25, realmente todas as nações da terra, realmente venham, porque o Senhor, ele chamou para receber essa salvação. Então, realmente o Senhor, ele chamou todas as nações do mundo. Ele está dizendo, ó, realmente perdido, ó, filho perdido, venha, volte logo. Durante esses 2000 anos de história tão longos, realmente o evangelho foi pregado e o Senhor, ele está esperando, está chamando até hoje. E é por isso que, por todos os caminhos das estradas, essas encruzilhadas, sejam cegos, sejam esses mendigos, sejam os mancos, sejam os doentes, os enfermos,
Então, venha qualquer pessoa, venha qualquer um. Então, todas as pessoas do mundo, todas venham para ouvir a palavra. Assim como tem vários louvores. Mas aconteceu o quê? Um grande problema aqui. Como em Mateus capítulo 22, versículo 10. E seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então agora o rei entrou para ver os convidados, e ele viu um homem que estava sem as vestes de núpcias. Ele disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, está cheio de convidados. O rei, olhando para os convidados, está feliz. Os convidados iniciais, nenhum vieram. Eles não quiseram vir e eles mataram até os próprios servos. Mas agora, todas as pessoas que foram encontradas no meio da rua já foram convidadas. Então, está cheio de convidados. Eles vieram com o chamado do rei, e ele está olhando e falando: nossa, que ótimo. Então o rei deve ter ficado bem mais feliz do que os próprios convidados. Mas ele viu um homem sem essa veste de núpcias. O que é essa veste nupcial? Então o rei, quando ele faz essas bodas, ele veste as vestes de núpcias. Quer dizer que ele prepara essa veste na entrada. Então, todas as pessoas que vieram aqui são pessoas que são pobres. Tem pessoas que estão adoecidas, tem pessoas que são cegas, tem mendigos. Então, algo chamado roupa representa o quê? O estado social daquela pessoa. Então, dependendo da roupa, você fala: nossa, essa pessoa parece que é rica, aquela pessoa deve ser pobre. Você consegue realmente, pelo menos, pensar um pouco sobre isso, não é? Mas as pessoas que estão vestindo roupas boas e todas estão comendo bem. Mas pense bem, uma pessoa que está com uma roupa toda suja, toda realmente mal cheirosa, e vir comer com essas pessoas, será que vai dar certo? Não dá. Ele fala: não, eu não quero vestir essa roupa, eu vou vestir minha roupa suja mesmo e comer ali no cantinho. Pode ser assim? Ou se nós formos para, realmente, os banheiros públicos, realmente onde tomamos banho, nós podemos, essas banheiras públicas, realmente, não importa. Todos estão tomando banho, você não importa, todos estão nus, então não tem diferença. Mas quando vestem a roupa, existe uma diferença. Então se nós olharmos para esse casamento, o rei já preparou uma veste para todos. Uma veste igual, como se fosse uniforme para todos. Ele preparou uma veste de núpcias para todos. Então, seja pobre, seja rico, seja uma pessoa que vive bem, seja uma pessoa que não vive bem. Não importa, todos são iguais, porque todos estão vestindo a mesma veste. Então, todos eles podem entrar realmente com ousadia e comerem muito bem e participarem dessa festa. Esta é a veste de núpcias preparada pelo rei. Então, quando que essas pessoas que estão no meio da rua vão para casa se arrumar? Não tem como se arrumar, não tem como preparar. Então, quer dizer que a casa de festa já está com tudo preparado. Você precisa vir e vestir. O que será que é essa veste? Como em Gênesis capítulo 3, se nós olharmos para Adão e Eva, realmente eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal que o Senhor havia realmente ordenado para não comerem, e eles descobriram a vergonha de que estavam nus. E eles fizeram essas vestes com folhas de figueira. Será que isso serve de roupa? Não tem como. É como se fosse uma saia que realmente vai se secando. Eles sentavam, levantavam e foi se perdendo, foi se secando e caindo. E de noite, quando o Senhor, no final da tarde, quando o Senhor chamou Adão, Adão, realmente essa veste depois caiu tudo, sobrou só os restos do fio. E ele deve ter dito: Senhor, eu estava nu, é por isso que eu me escondi. Mas ele estava vestido, mas por que ele diz desse jeito? Porque não está numa veste. Então, realmente, como na palavra de Isaías já disse, realmente todas as nossas obras são como trapos da imundícia. Toda a nossa justiça, a nossa própria justiça, como em Salmo 64, versículo 6, são trapos da imundícia. É uma justiça, mas são nossas justiças que são trapos da imundícia, e isso quer dizer uma hipocrisia.
Então, mesmo que o pecador faça coisas boas, não tem como encobrir o seu pecado. Não tem como encobrir o seu pecado. Então, já que eu estava nu, eu me escondi. Então, o Senhor, Ele teve a misericórdia dele. É por isso que nós podemos ver na palavra de Gênesis, o Senhor, Ele permitiu as vestes de túnicas de pele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor realmente expulsando do jardim do Éden. O Senhor podia só ter gritado, falando, sai daqui, e ter expulsado. Mas por que o Senhor, Ele os vestiu? Essas vestes quer dizer que realmente um animal que não tem pecado, ele morreu. O homem pecou, mas o animal morreu pelo homem, derramando o seu sangue. Quer dizer que é uma própria roupa feita com o design de Deus. Deus que projetou essa roupa e deu ao homem para vesti-lo. O que significa? Quer dizer que agora eu estou te expulsando, mas o homem, nos dias futuros, ele vai se arrepender do pecado, ele vai voltar para o Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, que não tem pecado, quer dizer que como um cordeiro, ele foi preparado para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para encobrir os nossos pecados. Vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 61. A palavra de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei, vamos ler todos juntos. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Por que você vai se regozijar tanto assim no Senhor? Porque o Senhor, Ele me deu o quê? A veste da salvação. Assim como realmente um manto de justiça que o noivo se adorna com turbante sacerdotal, como a noiva que se enfeita com as suas joias, o Senhor, Ele encobriu o nosso pecado, Ele nos salvou. Essa veste da salvação é o que nós recebemos. Quer dizer que através do sangue derramado pelo Senhor Jesus, os nossos pecados foram encobertos. Como em Romanos capítulo 4 também. Realmente todos aqueles que têm esse pecado encoberto, todos aqueles que o Senhor não imputa esse pecado, realmente ele é bem-aventurado. Quer dizer que o Senhor, ele não vê o pecado, quer dizer que pela justiça de Deus. Então, realmente o Senhor Jesus, ele morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus, ele ressuscitou pelos nossos pecados. Como em Romanos capítulo 4, versículo 25, o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi entregue por conta de nossas ofensas. O Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele é a nossa justiça. Nós que não podíamos cumprir toda essa lei do Senhor, o Senhor Jesus, ele cumpriu, ele guardou. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, ele deu essa justiça de Jesus para nós. É por isso que em Romanos capítulo 3, desde o versículo 21 até o 24, o Senhor já disse, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então nós podemos ver que é através da justiça do Senhor Jesus, a justiça de Deus, nós recebemos a salvação sem distinção. Então não importa se uma pessoa é mais bonzinha ou pior, não tem relação com isso. Tudo é através da graça, não há diferença. Quando você veste essa veste de núpcias, quer dizer que você está vestindo a mesma roupa. Isso é a veste da justiça, a veste da salvação. Quer dizer que nós agora nos tornamos realmente justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Nós precisamos crer nisso. O Senhor está nos vendo como se fossem pessoas que não têm nenhum pecado, pessoas que cumpriram toda a lei. Esta é a visão que o Senhor tem. Vocês entenderam essa palavra? Isso é veste de núpcias. Você receber o perdão dos pecados, ao mesmo tempo você recebe essa justiça é imputada como justiça. Porque realmente não quer dizer que eu fiz uma coisa ou fiz outra coisa. Não, a salvação e a justiça do Senhor vêm ao mesmo tempo. Porque eu creio na morte do Senhor Jesus, mas eu não vou crer na ressurreição do Senhor Jesus. Eu vou crer em ambos ao mesmo tempo.
Quer dizer que é a morte, que é a salvação e a ressurreição de justificação. Então, é por isso que estou vestindo essa veste do Senhor e agora eu posso ter essa ousadia. Mas uma pessoa que não veste dessa roupa, como é que ela vai ser? O rei está olhando para aquela pessoa, olhando para todas as pessoas que estão vestidas essas vestes nupciais. Então, mas como é que essas pessoas no meio da rua, mendigos, doentes, vão olhar para o rosto do rei? Não tem como. Então, eles estão participando da festa, do casamento que o rei preparou. E eles estão olhando para o rosto do rei. Realmente estão ali se divertindo, se alegrando com o próprio rei. Bom, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o Senhor, ele está conosco comendo e bebendo. Então, o Senhor já disse, eu sou o pão da vida, quem comer deste pão realmente não morrerá, não terá sede. O Senhor Jesus, comer e beber com o Senhor Jesus. Nós podemos dizer que esta é a festa preparada pelo Senhor. Então, realmente, esses mendigos, eles estarem participando do casamento do rei, das bodas preparadas pelo rei, estão se divertindo, estão se alegrando com o próprio rei. Mas, o rei viu um homem sem essa veste nupcial e disse, amigo, essa palavra amigo não é um bom significado. Por que não vestiu veste nupcial? Então, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Não pode falar nada. Eu estou sem veste nupcial, não vesti. Porque o Senhor, ele não tem como dar desculpa. Porque o Senhor disse o quê? Para vestir. Ele deu para todos, mas ele não vestiu. Então, na entrada, todos os servos estavam dando as vestes nupciais e estavam dizendo, tira essa roupa, veste essa veste nupcial. E todas as pessoas estavam falando, muito obrigado, vestiam e trocavam. Mas algumas pessoas falavam, ei. Aí o servo falava, por quê? Ele fala, tira essa sua roupa e vista essa roupa aqui. E ele fala, o quê? Esta minha roupa foi feito lá da Inglaterra, de Londres. É o melhor terno que existe. Não tem nenhuma pessoa aqui que vestiu uma roupa melhor que a minha. E você está dizendo para eu tirar essa minha roupa? Para vestir essa veste branca aí? Então, eu vou mostrar a minha roupa para o rei. Não preciso. E o servo fala, não pode, não pode. Ele fala, não, não pode nada, eu vou entrar. E ele entra, com o terno dele. E na frente do rei, ele se demonstrando. E o rei está dizendo, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por quê? Todos já disseram para vestirem. Tem como dar desculpas? Tem como. Você entrar sem vestir a veste de núpcias quer dizer que você está ignorando o rei. Quer dizer que você está desprezando toda essa graça permitida pelo rei. Quer dizer que não tem nenhum coração de realmente respeitar o rei. O rei disse, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso significa inferno. Então, por que não vestiu essas vestes de núpcias? Porque ele gosta da roupa dele, que é a justiça carnal. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 3 já diz, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles acham que isso que é bom. Então, o Senhor, ele expulsa a todos. Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz milagres em seu nome. O Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque jamais vos conheci. Todos aqueles que dizem que são justos diante do Senhor Deus, eles foram expulsos. Após receber a salvação, as obras que nós fazemos são obras que nós fazemos porque ficamos muito felizes e agradecidos. É por isso que nós fazemos. Isso não fazemos porque nós somos bonzinhos. Mas é porque agora eu vou para o céu, vou me encontrar com o Senhor, e me encontrando com o Senhor, através da justiça do Senhor, eu posso fazer essa imensa glória para o Senhor. Então, quando eu estiver na glória do Senhor Deus, diante do Senhor, eu não estarei na frente do Senhor Deus com a minha própria justiça tremendo, mas sim com a justiça do Senhor, eu vou estar com confiança e ousadia. Isso significa crer.
É por isso que uma vez pessoa que não vestiu essa veste nupcial, crer ele crê, mas ele não crê verdadeiramente na graça de Deus. É uma pessoa que não nasceu de novo. É uma pessoa que não recebeu a salvação de forma exata. É uma pessoa que não nasceu de novo. É uma pessoa que não está vestindo essa veste de nupcial. É por isso que é uma pessoa que realmente não tem o coração de se arrepender diante do Senhor, de temer a Deus. Mas ele está ali, no meio do rebanho, querendo o quê? Fazer parte. Então o rei está perguntando, como entrastes aqui? Fale! Então, pessoal, o que eu tenho medo é de que no meio de nós tenham pessoas que não vestiram essa veste nupcial. Dentre as pessoas que receberam a salvação aqui agora, tem pessoas que não receberam a salvação. Tem pessoas que não nasceram de novo. Tem pessoas que ainda não vestiram essa veste da justiça permitida pelo Senhor Deus, ainda estão vestindo a própria justiça. E é por isso que o Senhor, ele está dizendo, muitos foram convidados, mas poucos escolhidos. Então, muitos dizem que creem, mas quantos que nasceram de novo? São poucos. Então, ó pequeno rebanho, não temas, que Deus se agrada em dar o seu reino. Então, é uma pessoa que recebeu a salvação. O Senhor não se agrada daquela maioria. É por isso que eles foram realmente julgados no deserto, porque nós podemos ver realmente o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Se olharmos somente os homens já adultos, eram por volta de 600 mil homens. E todos eles morreram, somente 2 que ficaram vivos e entraram na terra de Canaã. É por isso que na 1 Coríntios capítulo 10 ele já disse que eles são o quê? A minoria, não são a maioria. O Senhor não se agrada de um número grandioso. O Senhor ele não aceita porque é a maioria. Não existe isso. Realmente muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Então, parece que muitos creram, mas na realidade são poucos que receberam a salvação. Então você precisa estar acordados, entenderam? Então precisa entrar dentro desse pequeno grupo. Como em Lucas capítulo 13 o Senhor já disse, realmente para realmente se esforçar, tentar entrar pela porta estreita. Realmente muitos procuram entrar pela porta estreita, mas poucos conseguem. Então seria ótimo se todos pudessem entrar pela porta estreita, mas são poucos que entram. Então são muitos aqueles que não podem entrar na porta estreita. Como em Mateus capítulo 7, realmente o Senhor já disse, entrai pela porta estreita, porque realmente a porta larga leva para a perdição, e muitos vão por ela. Então, mas a porta estreita é o que leva para a vida, e são poucos as que a procuram. Isso quer dizer que nós podemos dizer que poucos são aqueles que vão entrar por ela, que a acham. Isso o Senhor está separando entre as pessoas que creem e as pessoas que não creem. Então nós podemos dizer que são o quê? Não são pessoas que não creem no Senhor Jesus ou pessoas que creem. Dentre as pessoas que creem no Senhor Jesus, tem pessoas que conseguem entrar para a salvação e pessoas que não conseguem. Então pensem só. Você entrar pela porta estreita, isso significa salvação e depois o caminho é para levar para o céu. Então, da mesma maneira, realmente tem pessoas que dizem, tentam e tentam, mas não conseguem. É por isso que nós precisamos receber a salvação de forma exata, nós precisamos compreender esse evangelho do Senhor Deus de forma exata. É por isso que eu peço isso sempre para vocês, para ouvirem. Como em Gênesis capítulo 1, nós podemos ver a diferença entre o sol, a luz e as trevas, as águas do firmamento, sobre o firmamento, a terra e a água, os animais e o homem. Nós podemos ver essa diferença. O homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, para Abraão também o Senhor preparou Isaac e Ismael. Nós podemos ver Jacó e Esaú que foram diferenciados. Ali se divide. Por que divide tanto? Então, nós podemos ver que trigo e o joio, eles crescem juntos no mesmo campo. Então, mas, realmente, podemos ver até quando joga a rede no mar, tem peixes bons e peixes ruins, e ele separa. Peixes bons levam-se para bacias e os peixes ruins são jogados de volta. Então se divide, pega e divide entre bons, divide. Então não pense que você só seguindo com a maioria você vai para o céu. Não é assim. Se você não tiver a certeza, verifique pela palavra, prove pela palavra. Continuamente ouça a palavra para compreender. Todos os dias precisa estar provando, verificando. Será que eu estou vivendo no Evangelho do Senhor Deus? Será que eu sou uma pessoa que realmente recebeu a salvação pelo Evangelho de Cristo? Porque se não for assim, isso quer dizer que só porque eu estou nesse rebanho eu vou para o céu? Não é. Até o falso, se você misturar com os verdadeiros, não dá para perceber o que é o que, mas
Realmente o falso pode estar junto dos verdadeiros. A pessoa que não recebeu a salvação pode estar entre as pessoas que receberam a salvação, mas no final não tem como ir para o céu. Então eu irei pregar somente até aqui hoje. Nós, cristãos que recebemos a salvação, agora, como cristãos, como filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver de forma adequada a nossa vida de fé diante do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Realmente, nesse último tempo, o Senhor nos chamou primeiramente para sermos salvos e permitiu que nossos pecados pudessem ser lavados para a eternidade. Realmente nós somos justificados diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor ter permitido para que nós pudéssemos estar dentro do seu rebanho santo, Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a sua santa palavra, o poder do Espírito Santo, todos os dias para que nós pudéssemos estar sendo aperfeiçoados. Senhor, nós agradecemos para que o Senhor realmente sempre possa nos conduzir para podermos estar perfeitos diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.